Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade neste dia maravilhoso, dia 10 de junho de 2020. Graças a Deus em mais este dia iluminado, dia abençoado. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus divino e amado Mestre. Pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que neste momento possamos receber esses eflúvios luminosos trazidos desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, para que os planos espirituais possam nos assistir, nos enviando as forças dos grandiosos Espíritos e nos dando a assistência necessária e todas as condições necessárias para a harmonia e o equilíbrio das nossas mentes, dos nossos espíritos, na harmonização dos nossos plexos. Vamos neste instante nos harmonizar, pedindo a Jesus, divino e amado Mestre, ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que ilumine o nosso sol interior, que nos dê as forças necessárias para o cumprimento das nossas jornadas, quer sejam crísticas, quer sejam kármicas, e também as nossas jornadas físicas, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, desses abnegados mensageiros de Jesus Divino e Amado Mestre, que sempre nos acompanham, iluminam, abençoam, nessa simplicidade de roupagem denominados de pretos velhos, pretas velhas, essas lindas e graciosas princesas doutrinárias, esses majestosos cavaleiros, essas queridas guias missionárias, e não poderia ser os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Também há um outro povo que nos auxilia fora destas roupagens, um povo bendito de Deus Pai, de Jesus Divino e Amado Mestre, como o Tiãozinho, a Justininha, nestas nossas dificuldades físicas, espirituais, mentais. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, meus irmãos. Muitas das vezes eu tenho o hábito de falar, sempre tenho o hábito de falar com muita gente, também tentar tirar as dúvidas dos que me procuram das mais variadas formas. Muitas vezes essas mesmas pessoas, mestres, ninfas, e sem serem médiums, muitas das vezes de bem com a vida. E eu há muito tempo percebi que a maioria está buscando inclusivamente ter um relacionamento mais profundo com Deus, de mais aproximação, mas não sabe como. Então eu decidi falar neste áudio. Inclusivamente tive que escrever, não é? Primeiro para poder em Cristo Jesus falar aqui neste áudio sobre esta condição. Hoje eu quero convidar a todos vós, quer seja médium, quer não seja médium, a meditar comigo neste instante. Por exemplo, Jesus, Divino e Amado Mestre, morreu para depois, logo ao fim de 3 dias, ressuscitar, não é? Ressuscitou, mas nem todos acreditaram no passado e nem todos acreditam no presente. Por exemplo, os discípulos estavam nesse tempo inconsoláveis, não é? Afinal de contas, o Mestre dos Mestres, Jesus Divino e Amado Mestre, era o pastor, Jesus Divino e Amado Mestre era o pescador, Jesus Divino e Amado Mestre era o amigo deles,
e de todos. E eles, os discípulos, inclusivamente testemunharam ao longo dos dias tantos e tantos e tantos milagres. Imaginemos nós andar com o Filho de Deus 24 horas por dia, sentir aquela presença luminosa, sempre ter uma palavra de carinho, de conforto no ser físico, viver aquelas experiências e depois simplesmente, de repente, nada ter, ou não ter mais nada que não fosse o passado. Eu imagino que eles tenham ficado meio angustiados, meio perdidos, no meio do deserto e inclusivamente cheios de sede, mas sem a oportunidade de outrora de matar a sua sede. E entraram também no declínio de suas vidas e começaram a pensar, afinal, salve Deus, meus irmãos, o que eu faço agora? As interrogações do espírito físico no caminho da sua jornada e da sua evolução. Afinal, para onde eu vou? Afinal, o que eu faço agora? Eu sei que Deus existe, mas eu preciso de algum tangível, algum que eu possa tocar, ver, escutar, de ver, como disse o Mestre Jesus, para acreditar. Eu preciso de uma resposta imediata às minhas angústias, tristezas, agonias e desesperos. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, esteja nesta mesma situação. Obviamente, nós não tivemos o privilégio de caminhar com o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, como os discípulos tiveram, para sentirmos esse enorme vazio dentro de cada um de nós. Mas, muitas vezes, parece que nós estamos clamando em um deserto escuro e vazio, pois não vemos nada nem ninguém. Você ora, você ora, você ora, mas não acontece nada. Você busca, você busca, você busca, mas não encontra nada. Mas será que é isso mesmo? Jesus não estava mais entre os apóstolos, mas Deus é omnipotente. Ou seja, nós não estamos desamparados em nenhuma condição ou situação. Já parou para pensar que muitas vezes os nossos sentimentos estão nos impedindo de nos relacionarmos com Deus, com Jesus divino e amado Mestre? Bom, salve Deus, meus irmãos. Vou tentar chegar um pouco mais perto de cada um, tentar explicar um pouco melhor. Em primeiro lugar, a nossa vida de oração precisa inclusivamente de ser despida de toda a ansiedade, de toda a vaidade, de todo o ego, de toda a angústia e de toda a tristeza. Está escrito que é necessário que aqueles que se querem chegar um pouco mais perto de Deus Pai Todo-Poderoso, creiam que Ele existe e que Ele é o guardião, é o criador de todas as coisas, coisas visíveis e coisas invisíveis, como é o mundo dos espíritos, daqueles que o amam com essa ansiedade, com esse desespero. Nós nunca poderemos, não vamos alcançar nada. Pelo contrário, só vamos arrumar para dentro de cada um de nós mais tormentos para a nossa alma, para a nossa consciência, para o nosso espírito, para o nosso coração e para a nossa mente. Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus, minhas irmãs. Vamos em conjunto, todos numa só sintonia, meus irmãos. Todos numa só sintonia
minhas irmãs, salve Deus, combinar agora uma coisa. Chega de estressarmos, que é uma palavra nova aqui neste planeta físico. Busquemos ao Mestre Jesus na certeza de que nós seremos ouvidos. Peçamos a Ele a capacidade para cada um de nós conseguir vê-lo. A ansiedade bloqueia inclusivamente a nossa mente, nos paralisa e faz com que nós, seres físicos, percorrendo estes trilheiros terrestres, estes corredores da vida, a caminho da evolução, seres imperfeitos, faça com que todos nós percamos a percepção das coisas que estão ao nosso redor, que nos causam angústia, tristeza, agonia, desespero e desequilíbrio. Você, salve Deus, meu irmão, salve Deus, minha irmã. Você já viu alguém desesperado, por exemplo, porque perdeu os olhos, mas não percebeu que eles estavam, inclusivamente, o tempo todo em cima da cabeça? Parece assim até uma piada, não é? Parece cômico, mas isso é muito comum. É muito normal a distração física da nossa mente, na ilusão dos caminhos terrestres desta vida. Eu conheci uma pessoa que estava viajando, por exemplo, com um grupo muito, muito grande, e de repente um dos participantes da caravana começou a entrar em pânico porque havia perdido um saco. Todo mundo que estava perto dele começou a procurar. Foi quase um dia inteiro de viagem perdido, procurando esse bendito saco. Salve Deus, meus irmãos. Sabe onde o bendito saco estava? Pois é, na mão de uma amiga dele, que havia pegado por engano. Sabe, por exemplo, o que é isso? Pois é, isso se chama ansiedade. Ansiedade. A moça estava tão contente, tão feliz, tão empolgada com a viagem, que nem prestou atenção na bagagem que trazia pendurada no seu braço. Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus, minhas irmãs. Será que nós não estamos agindo da mesma maneira? Será que nós estamos procurando algo que está bem na nossa frente? Sabe, só de nós sentirmos falta da presença divina já é um sinal de que o Espírito Santo está agindo da nossa vida. O próximo passo é buscar o nosso ponto alto, o nosso ponto de prece, do nosso equilíbrio, louvar, orar, agradecer, clamar e ouvir. Em segundo lugar, é necessário permanecer na fé. Ela precisa ser uma constante, não é uma variável, porque não pode, consoante a nossa condição, assim ser a nossa fé. Não, salve Deus, ela tem que ser permanente na fé, no crer, no acreditar. Ela tem que ser, inclusive, como eu disse, uma constante, não uma variável, como aconteceu com os discípulos, que se sentiram abandonados, desorientados, sem saber o que fazer. Conseguiram resolver aquela situação. O próprio Mestre Jesus lhes disse a cada um deles, e comendo com eles, determinou-lhes que, salve Deus, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de Deus Pai Todo-Poderoso, à qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Não muito depois destes dias, Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias, como eu já tenho referido, na ascensão do Mestre Jesus, da saída do plano físico aos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Nesses 40 dias, reunindo os discípulos e explicando a importância deles, permaneceram firmes. O Senhor tinha para eles um revestimento de poder e autoridade, para que eles fossem consolados da perda física de Jesus divino e amado Mestre. Eles receberam inclusive o Espírito Santo, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Está escrito que eles buscaram a presença de Deus incessantemente, até que veio do céu um vento impetuoso e todos foram cheios com aquela bendita força do Espírito Santo. Foi algo tão forte que todos começaram a falar em línguas espirituais, em vários idiomas, em várias interpretações, mas línguas espirituais. Deus Pai Todo-Poderoso tem este revestimento espiritual para as nossas vidas. Essa herança também nos alcançou. Jesus, divino e amado Mestre, falou: se eu não for, não poderei enviar o Espírito. É a única maneira de nós termos a vitória contra as obras dos mundos inferiores. É sendo cheios do Espírito Santo. Este é o caminho para chegar mais perto de Deus Pai Todo-Poderoso. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso, minhas irmãs. Pois é, salve Deus. Que lindo nós sentirmos toda esta grandiosidade. Vamos agradecer por esta oportunidade. Vamos agradecer e elevar o nosso pensamento a Jesus divino e amado Mestre. Pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que neste momento possamos receber esses eflúvios luminosos trazidos desses mundos encantados de Deus, de Jesus, do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, para que os mundos espirituais possam nos assistir, nos enviando as forças dos grandiosos espíritos e nos dando todas as condições necessárias. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus, meus mestres, ninfas deste amanhecer, a todos os demais, salve Deus, desejando um lindo e abençoado dia a todos. Que Jesus divino e amado Mestre, que a força bendita desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso possa nos iluminar, harmonizar e equilibrar, para que o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Água 4/108, possa nos confortar nas nossas angústias, tristezas, agonias e desesperos, para que os nossos abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus divino e amado Mestre, nessa simplicidade de roupagem, denominados de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários, essas lindas guias missionárias, essas lindas princesas e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a presença também destes mundos de comunicação, dos quais nós fazemos parte, estes meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, agradecer a todos estes grupos, destes nossos irmãos e irmãs, para que possamos entrar numa verdadeira sintonia e equilíbrio, para que
as forças benditas dos mundos encantados, os grandes iniciados dos Himalaias, que a corrente indiana do espaço, que as correntes brancas do Oriente Maior possam nos alcançar, possam nos iluminar, possam nos tirar todas as nossas tristezas, agonias e desesperos, para que possamos na realidade receber esses eflúvios luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Agradecendo mais uma vez por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus.